Aleluia, 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 aleluia. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da transfiguração do Senhor. A palavra transfiguração significa mudar de fisionomia, mudar de imagem. Ou seja, Jesus, por um momento, mostra aos seus discípulos toda a sua glória, glória de Filho de Deus, glória de, como nós cantamos no Salmo responsorial, glória de quem está acima do universo, glória de quem é rei e se veste de majestade. E Jesus apresentou-lhes a sua glória pouco tempo depois de ter-lhes anunciado pela primeira vez qual seria o seu caminho, ou seja, após o primeiro anúncio da paixão, Jesus mostra-lhes a sua glória, para que eles possam suportar a dor da cruz. Jesus lhes apresenta o seu rosto glorioso, para que eles possam depois
vendo o rosto de Cristo ensanguentado, vendo o Senhor coroado de espinhos, coberto de chagas e de insulto, que eles se lembrem, este, o servo sofredor, este é o Rei da Glória. Nós o vimos na montanha sagrada, revelando toda a sua glória e o seu poder. Aparecem ao lado de Jesus duas personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representa a lei de Deus. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. E ali nós já encontramos a promessa sobre Jesus. O Antigo Testamento, ele é promessa, ele é preparação para aquilo que acontecerá nos tempos do Senhor, nos tempos do Messias. E aparece também Elias. Elias é o grande profeta. Então, a lei e a profecia dão testemunho sobre Jesus. E a este testemunho soma-se a própria voz de Deus. Uma nuvem os cobre, e interessante que a nuvem que os cobre não gera uma sombra, é uma nuvem luminosa, e daquela nuvem luminosa a voz de Deus. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Esse é o pedido de Deus para nós nesta noite, escutar o Senhor. E acredito que nós temos a possibilidade de escutar o Senhor em 4 âmbitos da nossa vida. O primeiro é o mais óbvio. Nós devemos escutar o Senhor em sua palavra. A palavra de Deus é a voz eloquente do Senhor, a guiar os nossos passos, como acabamos de ouvir na segunda leitura, retirada da segunda carta de São Pedro. A palavra de Deus é uma luz que brilha num lugar escuro. A palavra de Deus é para nós o primeiro lugar onde nós podemos ouvir diretamente a voz de Cristo. Na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela conta como ela ficava tão feliz quando ela lia o Evangelho, ou quando ela ouvia o Evangelho e escutava Jesus falando. Para ela, não era a reportagem de um passado remoto e distante. Para ela, não era a leitura de um livro, quem sabe, interessante. Para ela, assim como deve ser para todos nós, para ela é a palavra viva de Cristo. O segundo âmbito onde nós precisamos ouvir a voz de Cristo é através da sua igreja. A igreja conserva a voz de Jesus. Jesus disse uma vez aos apóstolos, e ele é fiel à sua palavra, ele se mantém fiel a si mesmo. E Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ouvir a palavra de Cristo através da voz da igreja, através da voz do Santo Padre, o Papa, que hoje, por sinal, falou a mais de 1,5 milhão de jovens reunidos em Lisboa de todo o mundo e os convidou a mergulhar no amor de Cristo. Escutar a voz de Cristo por meio dos nossos bispos, escutar a voz de Cristo na voz dos nossos sacerdotes. Estamos hoje iniciando oficialmente o mês vocacional. E o primeiro domingo é dedicado aos sacerdotes, à vocação sacerdotal. A voz do sacerdote é a voz de Cristo. Os nossos antigos cantavam:
exatamente esta verdade num canto eucarístico, a voz do sacerdote, que é a tua voz. Ouvir então a voz de Cristo na sua palavra, na igreja, mas existe ainda um terceiro e um quarto lugar, onde nós precisamos aprender a discernir a voz do Senhor. O terceiro lugar é através do nosso irmão. Através do nosso irmão, Deus nos fala. Através do sorriso sincero do nosso irmão, ali nos sorri o próprio Deus, ali nos sorri Cristo. No abraço acolhedor de um irmão, ali nos acolhe o Senhor. Mas também ouvir, perceber que o Senhor fala para nós na vida do irmão, é viver aquela experiência contida no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Nu, peregrino, preso, e tu vieste ao meu encontro. Quando foi, Senhor, que te fizemos isto? Cada vez que tu fizeste isto a um dos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Ouvi o irmão que sofre, é ouvir a voz de Cristo. E ainda mais, é receber a oportunidade de chegar no céu. Cada bem que nós fazemos ao outro é um passo em direção ao céu. E me permitam também dizer exatamente o contrário. Cada mal que nós fazemos a um irmão é um passo para trás no caminho de Deus. Nos tornamos mais distantes do Senhor. Ouvir o Senhor através dos nossos irmãos. E por último, em quarto lugar, ouvir o Senhor que nos fala na nossa vida cotidiana. Cada dia o Senhor fala. Às vezes não ouvimos porque estamos mergulhados num barulho constante. Às vezes não ouvimos o Senhor porque estamos conversando, até mesmo na igreja. Às vezes não ouvimos o Senhor porque estamos preocupados demais com as coisas deste mundo, as coisas passageiras. Outras vezes não ouvimos o Senhor porque nós fechamos para Ele os ouvidos da nossa alma, por meio do pecado, por meio da dureza do nosso coração. Ouvir o Senhor na vida concreta de cada dia. Os acontecimentos do nosso dia a dia são para nós uma mensagem de Cristo. Até mesmo, e bastaríamos pensar nisso, até mesmo a vida que passa, até mesmo o tempo que flui e nós não podemos detê-lo, até mesmo isto é uma mensagem do Senhor para nós. O tempo que passa deve nos levantar a questão: eu estou me aproximando do Senhor? Eu estou vivendo de acordo com o que o Senhor pede e espera de mim? Ou pelo contrário, ainda estou acanhado, ainda estou caído com o rosto por terra, como diz o Evangelho, esperando que o Senhor me toque e diga: levanta-te, não tenhas medo. Então, amados irmãos, o Evangelho de hoje, a solenidade de hoje, nos convida a ouvir o Senhor na palavra, por meio da igreja, por meio do nosso irmão e também na nossa vida concreta de cada dia. E quem ouve o Senhor se transfigura. Quem ouve o Senhor muda de figura, deixa para trás a figura do homem velho, os hábitos do homem velho, do homem criado segundo o pecado, e assume a aparência de Cristo. Não seria, porventura, exatamente isto o que estamos fazendo no mundo? Buscar parecer com Jesus? Eu costumo dizer
até para as crianças, para que elas entendam de modo gráfico o que é a vida cristã, eu costumo fazer uma comparação. Imaginemos que o céu é a casa de Deus, e Deus só tem um filho, o filho é Jesus. Então, o porteiro do céu, São Pedro, só conhece um filho de Deus, que é Cristo. Então ele só deixa entrar no céu os que são parecidos com Cristo. No céu só entra quem foi transfigurado em Cristo, quem assumiu na própria vida as feições de Cristo. Amados irmãos, celebrar a transfiguração do Senhor é iniciar esta grande aventura que nos leva a deixar para trás a figura de Adão, a figura do homem velho, para assumirmos a figura de Cristo. E aí, no último dia da nossa vida, nós poderemos olhar para trás e exclamar, como São Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me resta receber a coroa da justiça. Por quê? Porque eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E essa minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e